bora falar de um dos maiores pecadores da literatura, Dom João. A gente vai mergulhar na história dele e, olha só, conhecer o cara que ousou reescrever o destino desse personagem. Ele transformou uma história que era sobre condenação, sabe, em uma sobre redenção. Ok, para e pense um pouquinho. Quando se fala em Dom João, o que aparece na cabeça? Um conquistador, né? Um sedutor, quase que irresistível. Então, guarda bem essa imagem. É que ela é a chave para a gente entender a reviravolta inacreditável que essa lenda sofreu. Bom, para a gente entender essa transformação, primeiro a gente tem que dar uma olhada na figura original. Vamos lá, o arquétipo de Dom Juan. De pecador a, quem diria, ícone da cultura pop. Hoje em dia, falar Dom Juan é quase a mesma coisa que falar mulherengo, né? Mas olha, a origem literária dele é bem mais sombria. Ele era um modelo arquétipo daquele pecador que desafia tudo e todos, sabe? A moral, a sociedade, até mesmo Deus e o pior, sem um pingo de arrependimento. E durante séculos, a moral da história era essa aí. Era um aviso bem claro. Se levasse uma vida de excessos, de desafio, o fim era certo, a condenação eterna. Ponto final. Não tinha escapatória, não tinha segunda chance. Mas e se a gente virasse essa certeza de cabeça para baixo? E se a história não terminasse no inferno? E se, no lugar disso, existisse uma chance de salvação? Pois é essa reviravolta que muda absolutamente tudo. E é aqui que entra em cena o grande responsável por essa virada de mesa. Vamos conhecer José Zorrilla, o homem por trás da máscara, o dramaturgo que teve a ousadia de reescrever o destino de Dom João. Então, quem era José Zorrilla? Ele era um dramaturgo do romantismo espanhol. Uma época em que a emoção, o sentimento, o indivíduo, tudo isso estava super em alta. E ele pegou todo esse espírito e colocou na sua obra-prima, Dom Juan Tenório. Com isso, ele simplesmente redefiniu a lenda, sabe? E criou a versão que se tornou a versão definitiva para todo mundo que fala espanhol. E aqui que a gente chega no coração da mudança que o Zorrilla fez. Ele colocou um elemento novo e super poderoso na história, a redenção através do amor. E o mais genial disso tudo é que Zorrilla não inventou o Dom João do zero, não. O personagem já existia há séculos. A grande sacada dele foi pegar esse mito que já estava lá consolidado do pecador que ia para o inferno e virar o jogo completamente. Ele ofereceu um final que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. A diferença é gritante, né? De um lado está o mito original, aquele cara desafiador que não se arrepende de nada e é literalmente arrastado para o inferno. E aí, do outro lado, tem a versão do Zorrilla, um homem que, no último segundo, encontra a redenção. E como? Pela força do amor verdadeiro. Para o Zorrilla, o amor aqui não é só um romancezinho, não. Não. É uma força quase divina. É a única coisa no universo que tem o poder de salvar uma alma que todo mundo, inclusive o próprio Dom João, já tinha dado como perdida. Para sempre. Certo, mas como é que uma ideia tão radical assim pegou? E por que, com tantas versões da lenda de Dom João por aí, é a do Zorrilla que a gente conhece e que dura até hoje? Bem, esse é o legado do Tenório. O impacto cultural de Dom Juan Tenório é um negócio absurdo. É considerada a versão definitiva da lenda. Para se ter uma ideia, na Espanha, é simplesmente a peça mais encenada da história. E tem uma tradição muito legal. Todo ano, perto do Dia de Finados, a peça é encenada por todo o país. É uma forma de conectar os temas da peça, vida, morte e redenção, com essa data. O amor salvou Dom Juan aos pés de seu túmulo. Essa frase, ela resume tudo, né? O final da história deixa de ser sobre punição e passa a ser sobre misericórdia. Uma misericórdia que só foi possível por causa do amor. É uma virada de chave muito poderosa que toca as pessoas até hoje. E no fim das contas, esse é o grande legado. Onde antes a gente tinha uma história de advertência sobre os perigos do pecado, Zorrilla nos entregou uma história sobre o poder da esperança. Ele basicamente mostrou que talvez ninguém esteja tão perdido que não possa ser salvo. É uma mensagem que atravessa o tempo, né? Super universal. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que uma peça lá do século XIX sobre redenção ainda consegue definir uma cultura inteira hoje em dia?
Talvez o verdadeiro legado de Zorrilla seja exatamente esse, mostrar o poder incrível que uma história ganha quando alguém tem a coragem de reinventá-la.